Olá, queridos alunos! Esse é o segundo aulão de História, nono ano, quarto bimestre, sobre o fim da União Soviética e da Guerra Fria e o mundo globalizado. Boa aula! Na última aula sobre a Guerra Fria, no início do terceiro bimestre, aprendemos que esta guerra foi marcada por confrontos indiretos e ideológicos entre Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, liderando o bloco socialista, na disputa pela hegemonia mundial. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que durou até o final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim. Dando continuidade a esses estudos, vamos compreender quais motivos levaram ao fim da União Soviética e, consequentemente, o fim da Guerra Fria. Ao longo da Guerra Fria, a partir dos anos 60, a corrida armamentista e os confrontos indiretos e localizados entre Estados Unidos e União Soviética e seus respectivos aliados prevaleceram. Nem mesmo os discursos de entendimentos e de aproximação, com as seguidas negociações que foram chamados de coexistência pacífica, conseguiram reverter as relações conflituosas entre os dois blocos. As disputas bélicas e políticas entre eles continuaram crescendo nos anos 1960, durante o governo de Leonid Brezhnev, da União Soviética, que sucedeu o governo de Nikita Khrushchev em 1964, e dos seguidos presidentes norte-americanos John Kennedy e Lyndon Johnson. Nos anos 1970, os governantes Richard Nixon dos Estados Unidos e Leonid Brezhnev da União Soviética retomaram a política de reaproximação e acordos denominada distensão. Mesmo assim, continuou a prevalecer a contínua corrida armamentista. Com a intenção na época de estabelecer um novo equilíbrio de forças, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, ainda na Guerra Fria, aproximou-se da China e promoveu sua integração à ONU. Com a União Soviética, assinou o Tratado sobre Limitação de Armas Estratégicas, SALT I. Em 1974, Nixon teve de renunciar à presidência dos Estados Unidos para evitar o impeachment, impedimento de governar, em decorrência do caso Watergate. O caso Watergate teve início em 1972, quando membros do partido do presidente tentaram instalar aparelhos de escuta para espionar o escritório do Partido Democrata em Washington, no edifício Watergate. A presidência dos Estados Unidos para evitar o impeachment, impedimento de governar, em decorrência do caso Watergate. O caso Watergate teve início em 1972, quando membros do partido do presidente tentaram instalar aparelhos de escuta para espionar o escritório do Partido Democrata em Washington, no edifício Watergate. O governo do sucessor de Richard Nixon, Gerald Ford, também do Partido Republicano, ficou marcado principalmente pela derrota norte-americana na Guerra do Vietnã. O presidente seguinte dos Estados Unidos, Jimmy Carter, do Partido Democrata, deu continuidade aos acordos de distensão com os soviéticos com a assinatura do Tratado SALT II. Realizou ainda ampla campanha pela política dos direitos humanos, mostrando alteração na política externa norte-americana. Isso favoreceu processos de redemocratização em países de regimes ditatoriais na América Latina. Porém, no início dos anos 1980, as hostilidades entre soviéticos e norte-americanos reaqueceram-se em decorrência, entre outros fatores, do intervencionismo soviético no Afeganistão e do projeto armamentista dos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan, do Partido Republicano, denominado Guerra nas Estrelas, que feria os acordos firmados até então com os soviéticos de limitação de armas estratégicas. Enquanto os Estados Unidos vivia essa realidade de escândalos e acordos com os soviéticos a partir dos anos 60 da Guerra Fria, com o passar do tempo, o enfraquecimento econômico da União Soviética tornava-se cada vez mais evidente. Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, as falhas nas políticas de planejamento do governo soviético, dentre outros motivos, acarretaram a diminuição do ritmo
ritmo da produção industrial, da produção agrícola, de investimentos e de renda, gerando dificuldades para manter o país, seus gastos com armamentos e atendimento ao consumo interno durante a Guerra Fria. Cresciam, assim, as pressões por reformulações profundas na estrutura do Estado soviético. A União Soviética, perante a crise, passou por algumas sucessões presidenciais que levariam ao início do governo de Mikhail Gorbachev, que chegou ao poder com o intuito de salvar a União Soviética da crise, promovendo reformas e mudanças na política e economia da União Soviética no contexto da Guerra Fria. Mikhail Gorbachev se tornou sensível às grandes diferenças existentes entre o desenvolvimento da União Soviética e dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos já estava vivendo a sua terceira revolução industrial, a União Soviética estava presa no tempo. Dentre os fatores que levaram à crise da União Soviética ao longo da guerra, Gorbachev apontou fatores externos e internos. Dentre os fatores externos que possibilitaram a crise soviética, temos o rápido desenvolvimento dos países capitalistas, os gastos com a corrida armamentista, as pressões internacionais pelo fim das restrições políticas no país, crescente comparação entre os limites alcançados nas políticas sociais soviéticas e o padrão das classes médias e altas dos países capitalistas desenvolvidos. Já os fatores internos que possibilitaram a crise soviética encontra-se a rígida estrutura burocrática que emperrava o desenvolvimento tecnológico e a criatividade, o centralismo do Estado que imprimia lentidão na tomada de decisões, os enormes gastos destinados a auxiliar os estados e grupos pró-soviéticos, a limitada capacidade produtiva e a crescente exigência da população por produtos de consumo, incentivada principalmente pela propagação dos valores da sociedade capitalista norte-americana. Para enfrentar essa crise, Gorbachev colocou em prática amplo processo de transformações, dando continuidade à distensão internacional, com acordos que pudessem interromper a corrida armamentista e criando também a chamada perestroika, reestruturação econômica, e para frear o centralismo do poder, a glasnost, abertura política. Além dessas reformas e mudanças no plano interno, Gorbachev estabeleceu o fim do regime de partido único e, na época, os burocratas sentiram-se ameaçados em seus privilégios. Nesse período, formaram-se na União Soviética duas poderosas facções políticas: os conservadores, contrários às reformas defendidas por Gorbachev, e os ultra-reformistas, defensores das reformas como a perestroika. O avanço das reformas de Gorbachev, associadas à aproximação com os países capitalistas, produziram a desagregação do bloco soviético ao longo do tempo durante a Guerra Fria. Na Alemanha Oriental, todo esse movimento de transformação da União Soviética na Guerra Fria foi a mobilização popular e a consequente derrubada do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, em novembro de 1989. Pouco depois, em 1990, deu-se a reunificação das duas Alemanhas. Muitos países do leste europeu que pertenciam ao bloco socialista liderado pela União Soviética na Guerra Fria começaram a abandonar o socialismo, como Polônia, Tchecoslováquia, Albânia, Romênia, Iugoslávia e região dos Balcãs. As reformas de Gorbachev e as mudanças no leste europeu promoveram intensos debates em todo o mundo. Se por um lado Gorbachev enfrentava crescente oposição política no próprio país, por outro obtinha prestígio internacional nos acordos de desarmamento e até recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1990. Internamente, cresciam na União Soviética os desequilíbrios entre a produção e as necessidades de consumo da população. Isso ampliava a crise e a impopularidade do governo de Gorbachev. Em 1991, os conservadores tentaram um golpe para derrubar Gorbachev, porém enfrentaram a condenação internacional e resistência interna, liderada pelo presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Em dezembro de 1991, enfraquecido e pressionado, Gorbachev declarou a autonomia das repúblicas, acabando com a União Soviética. No lugar surgiu a SEI, Comunidade dos Estados Independentes.
uma espécie de órgão coordenador de várias ex-repúblicas soviéticas. Com a desagregação da União Soviética, a posição de maior e mais poderoso país da região ficaria com a Federação Russa, ou Rússia, sob o governo de Boris Yeltsin. Pouco depois, Gorbachev renunciaria ao poder de um país que não existia. Com o fim da União Soviética, a tensão mundial diminuiu significativamente, porém a política na região das antigas repúblicas soviéticas ainda se mantinham bastante turbulentas. Com o fim da União Soviética, portanto, ocorreu o fim da Guerra Fria. A desintegração do bloco soviético não significou o fim do socialismo ou do comunismo. Mesmo que em alguns países seus partidários tenham perdido terreno, houve lugares onde governos e sociedades organizadas, sob esses princípios, buscaram novos caminhos para corrigir o rumo de seu desenvolvimento. É o caso, por exemplo, de Cuba, Vietnã, China e Coreia do Norte. Com o fim da Guerra Fria, a bipolaridade do mundo se desfez. O fim da União Soviética deu lugar a um novo quadro internacional, baseado em novas relações econômicas e geopolíticas, sob a supremacia capitalista. As trocas financeiro-comerciais e os mais variados intercâmbios ganharam grande impulso, com uma integração de mercados nunca antes vista, envolvendo todos os países do planeta. Na prática, porém, a desigualdade entre as nações e o fim das alianças em torno dos antigos blocos exigiam um novo arranjo nas relações diplomáticas para equacionar questões econômico-financeiras. Nesse contexto, três polos de forças econômicas foram se constituindo: um localizado na América do Norte, integrando Estados Unidos, Canadá e México em torno do livre comércio da América do Norte, NAFTA, sob a liderança dos Estados Unidos; a União Europeia, UE, reunindo vários países do continente com lideranças na Alemanha, França e Inglaterra; e a região do Pacífico, sob a liderança do Japão, na região asiática, o desenvolvimento da China. Percebe-se assim que o fim das barreiras ideológicas com o fim da Guerra Fria moldou uma nova ordem mundial, pautada na globalização. O termo globalização passou a ser usado com frequência a partir da penúltima década do século XX. A palavra designa a ideia de dissolução das fronteiras que separam as transações econômicas e financeiras do mundo, tornando o planeta uma grande aldeia global, em que todos os países encontram-se intimamente interligados. Dessa forma, o término da ordem fundada na Guerra Fria deu início a uma nova ordem, assentada nessa interligação globalizada. Como parte do processo de dinamização capitalista, foram ampliados os espaços econômicos para a atuação empresarial, com privatizações e diminuição da ação controladora dos estados sobre a produção, o comércio e as finanças. Com isso, valorizou-se a economia de mercado numa política denominada neoliberalismo. Bom, queridos alunos, essa foi a última aula de História do quarto bimestre. Bons estudos!